Bem, a nossa audiência, estamos aqui para trazer uma porção da palavra de Deus. Desta feita, vamos ler o Salmo de número 51. Vamos tentar entender a exegese deste Salmo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51, escrito por Davi. E ele tem um texto básico, ele tem um tema. Vamos ler o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Segundo Henry H. Allen, esse deve ser a nossa oração constante. Um coração puro e um espírito reto. Como eu falei, o autor foi o rei Davi, e ele tem um tema que é o clamor por misericórdia, perdão e purificação. Misericórdia, perdão e purificação. Para o nosso entendimento, nós temos salmos penitenciais ou salmos de confissão, segundo Ralph Walker. O Salmo 6 é um salmo de confissão, o Salmo 37, vai anotando aí, o Salmo 38, o Salmo 51 e o Salmo 143 são salmos de confissão ou salmos penitenciais. Nós temos também, segundo o pastor David Matos, salmos didáticos, né, que vão dar instrução. E o Salmo 1 é um exemplo de um salmo didático. Nós também temos salmo de gratidão e louvor. E o Salmo 100, esse é o nosso maior exemplo. Celebrai com júbilo ao Senhor. Nós temos salmo histórico, né, que conta a história do povo de Israel. E o nosso exemplo aí é o Salmo 137. Temos salmos também de cântico, do chamado cântico de degraus, né, que eram cantados quando iam adorar em Jerusalém. Vai do Salmo 120 ao Salmo 134, são 15 salmos. Temos também o salmo chamado Hallel, que eram os hinos que os judeus cantavam para concluir a celebração da Páscoa. Em Mateus 26:30 diz assim, que Jesus cantou um hino. Eu tive a curiosidade de saber, né, qual o hino que Jesus cantou. Quem me conhece sabe que eu tenho essa curiosidade. E eu descobri que foi um dos salmos, os salmos de Hallel, possivelmente o Salmo 117, que Jesus teria cantado. Quando o profeta Natan ele arguiu o rei Davi devido ao seu pecado, né? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 13, conta essa história. O profeta Natan foi até o rei e lhe disse do seu adultério, que Davi havia ferido a lei mosaica, o decálogo e o direito eclesiástico, porque o mandamento ratificado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Você vai ver isso em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. Não cometerás adultério. Mas Davi, além do adultério, ele comete um homicídio, ferindo outra lei de Deus, que é não matarás. Êxodo 20, versículo de número 13. Nenhum pecado é grande demais para Deus perdoar. Sobre o assunto, né, o Dr. C.I. Scofield, ele traça o plano dos passos sucessivos do pecador, retornando à plena comunhão com Deus. Você vai ver isso quando você ler. Eu lhe convido a fazer uma leitura minuciosa de todo o Salmo 51. O pecador totalmente julgado diante de Deus. Vai dos versos 1 ao verso 6. Graça, misericórdia, benignidade e compaixão de Deus. O perdão e a purificação através do sangue. Verso 7. Purificação externa, quando ele diz assim, lava-me com isopo. E a purificação também interior, porque não adianta nada nós nos revestimos exteriormente e o nosso interior não estiver santificado. Então Davi,
ele pede um coração regenerado e um espírito constante e renovado. Purificação, versos 7 ao 10. Sob o sangue, o pecador é purificado quando crê. Cheio de espírito para alegria e poder, versos 11 ao verso 12. Também ele fala de serviço, verso 13, né? Ele iria ensinar acerca, né, para as pessoas. Sobre o verso 12 também, Davi fala assim, a alegria da salvação. Mas espera aí, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, né? Por que Davi falou da alegria da salvação? Né? Devolve-me a alegria da salvação. A alegria que ele tinha com Deus, do pacto que ele tinha com Deus, de um rei segundo o coração de Deus. Atos 13, versículo 22. Né? Um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi era um coração quebrantado. O coração de Davi era um coração voltado para Deus. Crédito aí para a defesa do evangelho. Davi também tinha o prazer de servir a Deus, né? E ele perdeu isso tudo devido à sua culpa. Ainda fala de adoração, versos 14 ao versículo 17. E o crente restaurado em comunhão com Deus. Bem, eu sou o presbítero Everaldo Filho e nesse podcast nós falamos do Salmo 51. Se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.